E não vos conformeis com este século, ou mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui, a recomendação é para que nós não venhamos a tomar os moldes deste mundo. Essa aqui é uma palavra-chave que nos responde o porquê que muitas pessoas perdem a fé. Vamos explicar aqui por partes, né? Primeiro, quando a Bíblia diz este mundo, ela está se referindo ao sistema, ao mundo formado pelos homens mesmo, não está dizendo do mundo físico, não. É o entendimento formado pela raça humana, tá? Este mundo, diz a Bíblia, esse entendimento que as pessoas adquiriram ao longo do tempo, quando fala conhecimento que adquiriram ao longo do tempo, deixa eu até abrir um parênteses aqui para explicar um pouquinho melhor. É lógico que todo conhecimento ele é bom. Quando você estuda, quando você vai à faculdade, você tem ali todo um conhecimento passado de geração a geração, tudo isso é bom para as nossas vidas. Mas existe um entendimento acerca de Deus que distorce as coisas de Deus. É neste mundo, neste sistema, é que está, onde diz a Bíblia, agora eu fecho o parênteses aqui para continuar o nosso raciocínio, onde diz a Bíblia que diz que o mundo jaz do maligno. Por que o mundo jaz do maligno? Vamos lembrar que quando o homem ele pecou, o diabo ele teve uma liberdade ali de introduzir o seu ideal, a sua mentira. Quando o homem pecou, diz a Bíblia em Romanos 3:23, que ele foi destituído da presença de Deus, e essa distância de Deus fez com que nós no sentido, né, o homem, ele se aproximasse do diabo. Então o diabo, ele aplicou a sua filosofia de vida, fez do homem um homem mentiroso, egoísta, assassino, e outras coisas foram entrando ali no coração do homem. Então essa formação maligna é que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E o texto que nós estamos vendo aqui, onde diz também que nós não devemos nos moldar a este mundo, mas nós devemos transformar a nossa mente para experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Ou podemos colocar aqui também para não perdermos a nossa fé. Então, como que acontece os moldes e como que muitas pessoas elas perdem a fé? Como que acontece os moldes deste mundo e por isso, consequência disso, as pessoas perdem a sua fé. Então, veja, quando você se molda alguma coisa é quando você vai tomando a forma daquilo, quando você começa a pensar. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos transformar os nossos pensamentos, porque quando você começa a pensar somente nas coisas do homem, que vem do homem, você começa a perder aquilo que te gerou a fé, a palavra de Deus. E aí você se foca neste pensamento. No seu dia a dia você não pensa nas soluções que vêm de Deus, não pensa em Deus, não pensa em orar a Deus, não pensa em ter uma palavra para que Ele possa falar ao seu coração e te dar forças, te dar visão, te mostrar um caminho, te mostrar uma solução. E quando você vai perdendo essa visão e vai focando nas coisas que são dos homens, você vai se moldando a este mundo e vai perdendo a sua fé. Por isso que muitas pessoas perdem a sua fé. Elas abandonam a fé em Cristo, porque é como diz aquele velho ditado, quando a pessoa fica sem comer, saco vazio não para
não para em pé. E é lógico que você não vai permanecer de pé se você não se alimentar de Deus. Então, o contrário disso daí, de tomar a forma do mundo, é tomar a forma de Deus. Então, como que você vai se moldar às coisas de Deus? Você vai pensar em Deus, pensar no poder que vem dele, pensar em buscar sempre uma palavra dele, orar a ele. Quando enfrentar uma dificuldade, você vai ter sempre na sua mente, no seu coração, que Deus é a sua solução, que Ele é o seu Salvador, sempre com aquele temor de não perder a sua salvação. Então você vai começar a se moldar às coisas de Deus. E você não vai perder a sua fé se moldar nas coisas de Deus. Agora, se você se moldar ao mundo, às coisas somente do homem, e fosse desligando das coisas de Deus, é o resultado do porquê que muitos perdem a fé.